Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês já estejam muito bem. Bom, vamos continuar então hoje estudando Atos, agora o capítulo 4 do livro de Atos, né? Nós já passamos os 3 primeiros capítulos, olha, já vamos chegar na aula 4, né? Espero que você esteja gostando, espero que esteja sendo bênção e que esteja acrescentando muito aí para você nos seus estudos, não é? O que nós vamos abordar esse capítulo? Bom, obviamente, vamos estudar o capítulo inteiro hoje juntos, né? Vamos continuar a história que começou no capítulo 3, falando que Pedro e João, eles oraram sobre aquele paralítico que foi curado, e então eles entram ali agora no pátio, né, do templo, e todos aqueles curiosos começam a se aproximar e começam a querer entender o que estava acontecendo, e Pedro, então, estava pregando ali para eles de Jesus Cristo, né, falando para eles que quem havia curado aquele homem tinha sido o nome de Jesus, né, que era poderoso, que era o mesmo Jesus que eles, aqueles homens, haviam crucificado, né? Vamos estudar isso. Vamos comentar rapidamente a respeito da pedra angular, que vai ser mencionado aqui em um dado momento, né? E vamos, como sempre, fazer uma relação entre aquilo que vamos aprender hoje com a igreja que nós vivemos hoje, ou seja, com o posicionamento da igreja primitiva naquele momento, como que eram os apóstolos, com aquilo que nós talvez precisamos melhorar hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui, ou na verdade começar, né? Então, capítulo 4, verso 1, do 1 ao 3. Então Pedro e João falavam ao povo. Chegaram aos sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, primeira coisa aqui que nós vamos parar para conversar um pouquinho. Eu acho isso curioso. Enquanto eles eram meros pescadores, não tinha problema. Enquanto eles estavam sentados na igreja sem fazer nada, não tinha nenhum problema. A partir do momento que eles começam a falar a verdade, pregar a verdade, trazer uma esperança, né, de fé, trazer um caminho para aquelas pessoas, mostrar a respeito, né, que havia um jeito, que havia a oportunidade de salvação, havia o arrependimento, haviam coisas ali que a vida daquelas pessoas poderiam ser mudadas e transformadas. Então, aquilo que eles começam a pregar, de certa forma, começa a afetar o sistema, né? Sistema político, sistema religioso judaico, né? Por quê? Porque eles estão trazendo uma verdade. E isso é algo que eu quero que você pare e pense um pouquinho. Todas as vezes que nós estamos pregando a verdade, ensinando a verdade, correndo de acordo com aquilo que Jesus falou para que nós façamos, nós sempre teremos dificuldade, querido. Não tem jeito. Se você se propor a fazer qualquer coisa para Cristo, qualquer coisa a Deus, ao Espírito, sempre vai haver alguma batalha, alguma dificuldade para tentar te paralisar, né? Para tentar fazer com que nós fiquemos calados. Preste atenção, o diabo sempre vai tentar calar a igreja, certo? Hoje, às vezes, as pessoas conseguem grandes públicos pregando meias verdades, aliviando um pouco o pecado, aliviando coisas que é nitidamente dito que não é para fazer, né? Então, com discursos, olha, não é bem assim, não é dessa maneira, né? Olha, aqui nós somos mais inclusivos, olha, aqui nós somos mais brandos com essa questão de correção, né? E isso, às vezes, é o que vai trazendo um certo público, mas eu pergunto, que tipo de público é esse, né? Porque se nós não pregarmos o que tem que ser pregado, se você não falar o que é certo, aquilo que está na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor incomodou no seu coração, então você não tem feito a obra que o Senhor espera que você faça. E isso é um grande problema. Então, nós estamos aqui vendo Pedro e João, depois de terem proclamado ali, né, a Cristo para todas aquelas pessoas, então ali eles vão ser presos, né? Eles vão ser jogados na prisão, como nós lemos na última aula, né? Ali quando nós lemos o livro de Mateus, né, que falava a respeito de que aqueles que estavam pregando, né,
que pregasse o nome de Cristo, que fizesse a vontade de Cristo, esses seriam presos, perseguidos e mortos e seriam odiados. Então, aqui começa, então, a primeira perseguição da igreja, né? Mas olha a continuação. Mesmo eles sendo presos, olha que curioso, verso 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. Então, quer dizer, eu deixo a dúvida, né? Se converteram ali 5.000 pessoas que ouviram e foram um falando para o outro ali, ou se agora, somado aos 3.000 e poucos que tinham, se chegaram a 5.000. Mas, sendo o mais otimista, se antes eram 3.120, agora se converteram mais 5.000, então nós estamos com uma igreja de mais ou menos 8.500 pessoas nesse momento. Quer dizer, percebam, o inimigo tenta calar, só que a palavra foi lançada. E pessoas, de qualquer forma, se converteram ali. E Pedro e João ficaram presos naquela noite. Aí continua no verso 5, vamos lá. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Eu não vou voltar, né? Não quero trazer aqui a história de Cristo, mas quando você estuda, né, os evangelhos, onde fala que Jesus ele foi preso, né? E ele vai depois, um pouco antes dele ser levado para Pilatos e toda o decorrer a continuar, Jesus ele é levado para Anás e para Caifás, né? Então, Anás e Caifás foram aqueles sacerdotes, né? Sumos sacerdotes que eles deram o indulto, né? O ok, não, tem que ser crucificado, tem que morrer. Então, percebam, Pedro e João estão caindo na mão das mesmas pessoas que levaram Jesus para a cruz. Verso 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Então, né, o que nós estamos prestes a ver aqui, né? Pedro e João foram presos porque haviam pregado para aquelas pessoas, passaram a noite e no outro dia estavam os principais líderes, os líderes judaicos, líderes romanos daquela província. Então, perguntando, assim, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês, né? Em nome de quem vocês fizeram uma coisa dessa? Por quê? Era inegável. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que era inegável o que aconteceu, mas eles não tinham como refutar e dizer que aquilo foi inventado. Alguma coisa aconteceu, houve um milagre. Isso era fato. Só que eles queriam descobrir em nome de quem. Por quê? Bom, se vocês forem lembrar, Jesus ele foi acusado em libertar, né, em fazer milagres em nome de Beelzebul, né? Eles diziam que Jesus tinha um pacto com Beelzebul, né? E aí Jesus fala, olha, uma casa dividida não se sustenta. Se o Beelzebul expulsa os demônios dele em nome dele mesmo, ele está se dividindo, isso não existe. Ele quer dizer, nem Satanás briga entre si. Curioso, né? Que muitas pessoas dentro da igreja às vezes discutem e caem nesses erros. Satanás induz que a casa seja dividida, né? Que as pessoas tenham interesses diferentes dentro da igreja, não apenas de proclamar o nome do Senhor Jesus. Caem em erros como discussão de doutrina, em erros como discussão de algumas coisas. É importante, obviamente, ensinar, mas lembremos o foco, né? O foco é o testemunho, o foco é pregar Cristo, o foco é levar o amor às pessoas, né? Mas Pedro aqui, ele está neste momento onde ele vai pregar aqui, né? Agora, aqui, Pedro, ele está cheio do Espírito Santo. Não tem medo. Não tem medo com o que falar, ele vai começar um discurso. Vamos lá. Verso 9 até o verso 12. Visto que hoje, então discurso de Pedro, tá bom? Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores
e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Percebam, Pedro não muda nunca o seu discurso. Ele fala de novo, olha, vocês crucificaram, vocês, né, levaram o Jesus, o Filho de Deus, vocês crucificaram ele. Contudo, é em nome dele que esse milagre é feito. O nome dele é poderoso, nome acima de todo nome, né? Então, ele fala assim, vocês rejeitaram este Messias, né? A pedra, ele fala assim, a pedra que vocês construtores rejeitaram, né? A pedra angular. Eu já vou explicar o que é isso no próximo slide aqui. Não é só para você entender, que lembra o que eu tenho dito a todas as aulas, o discurso, ele é o mesmo. A igreja primitiva era uma igreja que não se corrompia, não se prostituía em discursos. A igreja primitiva fazia aquilo que o Espírito Santo direcionava. Percebam que Pedro, antes de falar com essas autoridades, ele fala, ele está cheio do Espírito Santo, transborda dele, habita nele. Então, o Espírito Santo dá legitimidade, dá propriedade para Pedro falar. Mesma coisa na minha vida e na sua vida, quando estamos pregando, quando estamos ensinando, né? Nós podemos sim ter um conhecimento teológico, um conhecimento técnico, né? Que vocês estão recebendo aqui nessas aulas. Muita coisa vocês viriam apenas numa aula de teologia, por exemplo, mas vocês estão tendo aqui totalmente gratuito, né? Pelo YouTube, louvado o nome do Senhor por isso. Mas quem te dá a propriedade não é apenas o estudo, mas é o Espírito que habita em você. Amém? Então ele vai falar isso. Agora, o que chama a atenção no verso 11, que ele fala, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, né? E que se tornou a pedra angular. Então vamos falar um pouquinho da pedra angular rapidamente. O que é essa pedra angular que se fala tanto? Em algumas traduções chama de pedra de esquina. Vamos ler junto aqui, ó. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Então, aqui, você tem um exemplo aqui, ó, de pedra angular. Então, por exemplo, aqui você tem essa construção que é esse arco, né? Esse arco, ele se sustentava de pé, né? Se ele tinha essa pedra assentada no meio dele. Essa pedra é a que dá o equilíbrio e a sustentação. Então, por exemplo, se você vê na imagem seguinte, aqui onde eu estou com o mouse, aqui embaixo você vê um arco, se ele não tem essa pedra angular, ele tem que ser sustentado por esse tipo de coluna aqui, vamos assim dizer, né? Mas quando você tem essa pedra, você não precisa disso. Ou a pedra de esquina, né? É a pedra que hoje a gente chama de coluna, que sustenta isso aqui, né? É a pedra que sustenta. Aqui tem uma imagem real, né, de um arco, e vocês veem aqui no meio essa pedra angular. Então, quer dizer, né, quando a gente vê isso, né, nós vemos que é por isso que Jesus é chamado de pedra angular, porque Jesus é quem sustenta. Queridos, não existe cristianismo sem Cristo. Não existe, né, falar né, de salvação se a gente não falar de Jesus. Quer dizer, essa é a coluna. É por isso até que quando, novamente, eu comentei isso na primeira aula, quando eu falei a respeito de se Pedro era o Papa, lembram dessa aula? Se não viu, assistam lá, voltem na aula 1 e assistam. Mas quando Jesus pergunta assim para eles, né, que vocês, e você, quem acha que eu sou? Aí Pedro fala, o Senhor é o Messias, é o Filho de Cristo, né? É o Filho de Deus e tal. E aí Jesus ele fala assim, muito bem, Pedro, né? Nessa pedra eu vou sustentar e levantar a igreja. Essa pedra, essa coluna, essa verdade, nessa estrutura. Qual é a estrutura? A estrutura que o Jesus Cristo é o Messias e é o Filho de Deus. Essa é a base.
Agora, olha só, em vários lugares, mesmo no Antigo Testamento, o Messias, ele já era referido como pedra angular. Ó, por exemplo, aqui, ó, Isaías 28, do 16 ao 17, fala assim: Eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Esse texto eu tirei de um contexto. Eu não pus o contexto todo aqui, porque senão a aula vai ficar enfadonha e não é o foco nosso aqui, tá bom? Mas eu até pus uma explicação, vou ler com vocês. Esse é o contexto que Deus fala com os escarnecedores, ou os ostentadores de Judá, e promete que ele vai enviar a pedra angular, o seu filho precioso, que fornecerá base sólida para suas vidas, se confiarem nele. Então, basicamente, o contexto fala de pessoas ali que eles estão às vezes seguindo direções erradas, eles estão sem foco, estão com pensamentos ou direções que não são boas. E aí Deus fala assim, eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar a pedra angular, o Messias, aquele que quem crê nele, ele vai ter uma base sólida. Então você vai ter uma direção correta, né? Isso é um dos textos messiânicos, né, que falava do Messias no Antigo Testamento, mas tem muitos outros, mas eu trouxe esse como referência. E no Novo Testamento, né, nós vemos que continua isso, né? Por exemplo, aqui, ó, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quando ele escreve para o livro para os Efésios, né? Fala assim, Efésios 2, do 19 a 21. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Amém? Então, você começa a entender que Jesus, ele é esse que se assenta. Então, é aquele que tem que é a estrutura, que é a coluna, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E foi por isso, vamos voltar lá rapidamente no que Pedro está falando, né? Pedro, ele vai falar assim, esse Jesus é a pedra que vocês rejeitaram. Ele se tornou a pedra angular. Então, ele está usando o Antigo Testamento. Lembram ali que Isaías falava que o Senhor enviaria o Messias e tal, e tal. Esse é o Messias. Esse é a pedra angular e vocês estão rejeitando. Quer dizer, vocês estão dizendo que aquilo que Deus mandou para vocês não era bom. E vocês rejeitaram a ponto de lançarem ele fora, crucificarem ele, né? Não é o foco agora da aula, mas só para você entender. É por conta, talvez, dessa rejeição dos judeus que, então, a pregação passa a ser expandida e sair de Israel e ir para, né, os outros povos aí. Mas nós vamos estudar isso lá para Atos, capítulo 8, 9, mais à frente. Não é neste momento, tá bom? Então, voltando aqui, né, como nós já passamos, vamos continuar aqui. Então, Pedro falou isso. É Jesus que está fazendo isso, aqueles que vocês crucificaram, e Jesus é a pedra angular. E falando nesse nível. Aí, verso 13, né? Fala assim, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, os homens que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome, né? Quer dizer, aqui, gente, olha que curioso, é inegável. Primeiro, eles viam a coragem de Pedro e João. Quem dava essa coragem para eles? O Espírito. Lembra que Pedro e João foram cheios do Espírito, que falamos agora há pouquinho? Esse mesmo Espírito, querido, está disponível para você, para mim, para a nossa igreja, para as células, para os estudos bíblicos, o que você fizer, se você tem esse Espírito, você tem coragem, você não tem medo. Então eles estavam cheios. E eles olharam para os dois, né? Tava ali os sacerdotes, né, os saduceus, os fariseus, estava ali todo mundo, e olhando para eles, assim, meu, esses caras aí, eles são pescadores, como é que eles podem
Como é que eles conseguem isso? Eles não têm instrução. Eles não podem saber dessas coisas. Eles fazem essa ligação na mente deles muito rápido. Eles já associaram que Jesus é a pedra angular, eles já estão aqui falando, né, de textos antigos. Como que eles memorizaram isso? Como que eles lembram disso assim de cabeça? Quer dizer, e além disso tudo, eles olhavam e falavam, e além de tudo, é inegável, não tem como negar, não tem como me desmentir. Eles trouxeram a cura de um homem paralítico. E isso é uma cura que o Messias faz. É algo messiânico, é algo muito poderoso, né? Só que, contudo, você vê, o coração deles estava tão duro que eles, não, então não tem como negar, mas vamos falar para eles ficarem quietos, ó. Vamos botar o medo nos caras e falar, ó, gente, beleza, vocês falaram de Jesus, entendemos, legal, mas ó, segue a vida, não fala mais de Jesus, porque isso não é bom, não vai ser bom para vocês já foram presos ali, né, ó, melhor vocês não fazerem esse tipo de coisa. Contudo, olha a resposta. Verso 18 até o 22. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Quer dizer, olha a resposta, gente. Olha, vocês que são homens de Deus, diz uma coisa. Se Deus te dá uma ordem, você não vai fazer? Você prefere obedecer a homens do que obedecer a Deus? Eles estão usando a própria fé deles, entre aspas, contra eles, né? Verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, né? Então, olha só, eles, entre aspas, disseram assim, olha, vocês estão com medo né, de que Jesus continue sendo pregado, só que entendam, nós não vamos obedecer aos senhores, nós vamos obedecer a Deus, porque foi Deus quem disse para que nós façamos isso. Estamos debaixo de uma obediência de Deus e nós vamos embora, né? E eles continuaram a pregar, eles foram ali, né? Eu vou continuar lendo a história, mas eles não pararam porque alguém disse que eles tinham que parar. Eles estavam debaixo da autoridade de Deus, era o que eles iriam fazer. Mas tem uma coisa que o escritor ele coloca aqui que chama a atenção, né? Eu vou passar aqui o próximo para vocês verem, ó. No verso 22, ele fala assim: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Curioso, por que Lucas ele coloca essa nota, né? Que de importante tem para que nós possamos parar ali e prestar atenção se ele tinha quantos anos de idade tinha o homem que foi curado, né? É simples. Primeiro, Lucas ele era médico. Como ele era médico, se você estudar o livro dele, né, o Evangelho de Lucas, você vai ver que ele dá algumas descrições mais voltado para a questão médica, por exemplo, no momento de crucificação de Jesus, na caminhada de Cristo e tudo mais. Mas aqui ele põe essa nota porque ele era médico. E ele sabia que para endireitar a perna de um homem de 40 anos de idade, não era algo simples e rápido de ser feito. Né? Por quê? A pessoa com 40 anos de idade, ela já tem os seus ossos consolidados. Né? É diferente, por exemplo, de uma criança, que seus ossos ainda são moles. Então, uma criança, por exemplo, que ela quebra um braço, ela às vezes fica com gesso ou com o braço ali enfaixado durante uma semana e o osso já cola, né? Mas quanto mais velho você fica, mais demorado é né, essa colagem de osso e às vezes, mesmo assim, o osso ainda fica torto. Né? Então, aqui ele põe essa nota para que fique totalmente explícito e incontestável daquilo que aconteceu, sendo um milagre, e um milagre vindo da parte de Cristo, né? Então é por isso que ele põe essa nota aqui. Agora, a questão é, depois que eles são soltos, né, o que eles vão fazer? Que eles vão sair de lá, eles passaram a noite, foi a primeira vez, né, que a igreja começou a ser perseguida, eles ficaram presos ali, né, os dois. Agora eles estão sendo soltos, né? E o que vai acontecer agora na sequência? Bom, então vocês viram aqui, né, gente, que o milagre que havia acontecido então ali naquele homem de 40 anos, relatado ali
por Lucas, não tinha como ter sido um negócio simplesmente do nada ou por acaso. De fato, era algo milagroso mesmo. E como estava todo mundo louvando ali, se exaltando, né, e vendo o que aconteceu, eles não puderam castigar ali os apóstolos, tiveram que liberar eles, mas tinham dito para que eles não contassem nada. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. E, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Então aqui, vamos dar uma pensada um pouquinho. Eles ficaram presos durante a noite, pela manhã do outro dia, foram julgados ali, né? Foram questionados a respeito de tudo que estava acontecendo. Eles corajosamente, cheios do Espírito, eles defenderam ali, dizendo que era Cristo, tal, como nós já estudamos antes. E no final, como os sacerdotes, aquelas pessoas não podiam fazer nada contra eles, liberaram eles, só disseram assim: olha, não façam mais isso. Quer dizer, não curem mais e não falem mais o nome de Jesus para ninguém. Agora, me diz uma coisa: será que. Na verdade, a pergunta é: vou voltar. O que será que você faria no lugar deles? Sabe, para e pensa, talvez eles estavam cansados, né? Talvez alguns de nós diria assim: "Nossa, né, eu talvez voltaria para casa, ia tomar um banho, ia descansar, ia dormir". Talvez, ô, coitadinho, né, passou a noite inteira na prisão, vamos fazer uma sopa, vamos fazer uma carne, vamos comer, né, vamos descansar, depois a gente vê. Não, eles simplesmente voltam, contam tudo o que aconteceu para a igreja e eles começam a orar. E o que eles estão orando? Eles estão pedindo para que Deus os fortaleçam. Para quê? Para que eles continuem fazendo a obra. O ponto é, eles entenderam que chamaram atenção, entenderam ali que havia começado uma perseguição, eles sabiam que isso aconteceria, mas eles não iam voltar atrás. O que eles estavam pedindo ali em oração era que Deus os fortalecesse, para que eles continuassem a fazer a boa obra. E se você voltar e ler o texto, fala que quando eles terminaram de orar, olha só, depois que eles oraram, tremeu o lugar que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E dali anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, não era uma oração que Pedro e João estavam pedindo para eles. Eles estavam pedindo para que todas aquelas pessoas fossem cheias, com coragem para avançar. Por quê? Porque eles estavam em unidade ali, correto? Então, né, aqui o Espírito Santo dá uma resposta, algo realmente visível, né? Imagina você fazendo uma oração e no final tudo começa a estremecer, né? É claro que esse está relatado aqui, de repente foi algo esporádico, ou talvez algo para aquele momento ali, né? Claro, nós não temos os relatos de outros irmãos nossos em Cristo por aí, quais são os tipos de manifestação que o Espírito acaba entregando, mas o Espírito confirmou para eles ali o que eles tinham que fazer. O Espírito que estava ali, não, é isso mesmo, vocês estão certos. Agora, compreendem, tem momentos, queridos, que em guerra você não tem tempo de descansar,
não é? Não estou aqui dizendo que você não pode parar, não pode dormir, né? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, às vezes, alguns de nós, porque passamos por algumas aflições, porque às vezes estamos sendo, de repente, perseguidos, então a gente começa a falar, mas será que é de Deus? Será que é isso mesmo, né? Será que eu não tenho que parar? E começamos a ter algumas dúvidas, alguns desistem no caminho, mas esses apóstolos e esses discípulos todos, né? Lembrando que já eram muitos que estavam andando com eles agora, eles vão até o Espírito Santo para entender do Espírito o que eles têm que fazer. Eles não tomam ações assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que tem que parar, eu acho que tem que... Não, vamos orar e vamos ver o que o Espírito tem. E é isso que eles estão fazendo. E é isso que está nos ensinando aqui. Temos que caminhar dessa maneira. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Atos 4, do 32 ao 37. E aqui vai terminar o Atos 4, né? Da multidão que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eu vou explicar um pouquinho esse 32, mas vamos ler tudo e eu volto para ele, tá bom? 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E aqui encerra o capítulo 4. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Olha só. No verso 32, a gente vê que eles eram uma mente e um coração. Todo esse povo que havia se convertido, todo esse povo que andava com a igreja, que andava com os apóstolos, eles tinham o mesmo racional, o mesmo coração, o mesmo propósito. Embora eu já li isso, a gente falou um pouco isso na primeira aula, quando eu estava falando, né, da Trindade, né, falando do Espírito, mas isso de ser um é exatamente o que Jesus orava para que nós pudéssemos ser. Eu coloquei aqui, pessoal, olha, João 17, um trecho da oração que Jesus está fazendo pelos apóstolos, pelos discípulos daquela época e por nós, que nós ainda nem havíamos nascido. Olha o que Jesus ora. Verso 20, João 17, 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele está dizendo assim, Senhor, eu não estou orando apenas pelos que estão aqui agora, eu já estou orando por aqueles que lá no futuro vão crer em mim. E o que ele ora? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que ele ora para ser um, pessoal? Simples. Porque se você pensa igual a Cristo, se você tem pensamentos do alto igual a Deus, se você tem essa visão dele, você age conforme o que ele pensa, caminha de acordo com a vontade dele. Então não é discussão, então não é batalha, né? E então, sendo um, vocês avançam. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Percebam, eles eram um. Ninguém se considerava um melhor do que o outro ou algo do tipo. Eles eram uma pessoa só, um pensamento só. Tinham, lógico, as suas diferenças de personalidade aqui e ali, é lógico, não eram iguais, mas eles andavam com um foco, um direcionamento. Todos se reuniam, todos oravam e a todos o Espírito Santo visitava. Não tinha diferenciações entre eles nesse aspecto de busca e propósito, né? Então, isso é algo extremamente importante, tá? E como um comentário final aqui, no versículo 36, fala desse José, que é chamado de Barnabé, né? Esse José, o Barnabé aqui, pessoal, ele vai ser uma pessoa extremamente importante na história. Ele vai ser aquele que vai dar uma ênfase para o apóstolo Paulo. Ele era Saulo, lembra? Saulo, depois virou Paulo. Eu vou explicar isso lá no capítulo 7, 8, 9 de Atos, tá? Quando nós vamos entrar
para falar da história do apóstolo Paulo. Mas José, ou na verdade como ele é conhecido, Barnabé, é aquele que vai trabalhar ali para ganhar e trazer Paulo para que ele comece, então, um trabalho que Deus colocou sobre ele. Amém, pessoal? Então, aqui nós estamos encerrando o capítulo 4, tá certo? E o que eu deixo para cada um de nós aqui? Primeiramente, né, nós entendemos aqui que Pedro e João foram presos por fazerem a obra de Deus, mas mesmo presos e depois sendo interrogados ali pelas mesmas pessoas que crucificaram a Jesus Cristo, eles não tiveram medo. Fala que o Espírito os encorajou e eles debateram com eles com todo respeito, com argumentos, né? E provando para eles que realmente aqueles homens que aquele homem, perdão, que foi curado pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, o mesmo que aqueles Ananias e Caifás haviam crucificado, né? Eles não mudaram o discurso, falaram de arrependimento, falaram que não iam parar de pregar porque eles estavam mandando, porque eles tinham que obedecer a Deus, né? E foi irrefutável o que aconteceu, tanto é que Caifás e Anás e todos aqueles homens ali não puderam fazer nada contra eles e os soltaram. Por quê? Porque a multidão estava ali e dando glórias a Deus por tudo que aconteceu. E aquela multidão, muitos se converteram. Agora, o final é que diz que eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo coração. E isso, novamente, eu chamo a atenção, às vezes nós perdemos muito tempo com debates de coisas que não nos levam a fazer a obra que Jesus Cristo nos pediu. Então, por exemplo, às vezes debatemos qual é a igreja que é mais correta, qual é a doutrina que é mais certa, qual é isso, qual é aquilo. Amados, é claro que se existem heresias, tem que ser corrigidas. Se existem algumas coisas que nos levam para fora de Deus, claro que tem que ser corrigidas. Mas a grande questão é que nós precisamos fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração a fazer, o nosso chamado, que é pregar para todo mundo, o evangelho, batizar em nome do Pai, né? E assim vai. Quer dizer, nós temos muitas coisas a fazer. Então, ao invés das vezes de dentro das nossas igrejas, nossas células, nossas equipes, enfim, seja qual ministério você trabalha, mas em vez de entrarmos em discussões ali, deveríamos fazer como a igreja primitiva ela fazia. O que elas faziam? Elas conversavam o que tinham que conversar e depois entravam em oração e pedia para que o Espírito Santo trouxesse a direção. Como todos eles tinham o mesmo coração, o mesmo foco, o Espírito falava com todos. Amém? E eu creio que é da mesma forma que pode ser falado conosco hoje. Amém? Bom, nós fechamos aqui então o capítulo 4. Tá certo? No capítulo 5, vamos falar um pouco mais de Barnabé, né? Dessa questão da igreja que vendia as coisas ali, dividia, né? Eu já tenho dito algumas outras vezes que ninguém pedia isso, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo no próximo capítulo. Vamos falar um pouco a respeito disso e entre outros assuntos que vão começar a acontecer com a igreja. Tá bom, pessoal? Bom, antes de orar, eu peço para que você, se você curtiu, né, esse vídeo, se você gostou, curta o vídeo, coloque seu comentário, compartilhe, amém? Vocês perceberam já que cada aula, ela tem às vezes são aulas mais longas, aulas mais curtas, né, mediante aquilo que o capítulo nos dá de informação para trabalhar. Mas eu espero que esteja sendo bênção e esteja acrescentando na sua vida. Amém? Vamos orar agora? Aleluia. Feche seus olhos se você puder. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço por esta aula, por cada pessoa presente, cada coração, cada um que tem se dedicado aos estudos, ó Pai, e tudo aquilo que estamos aprendendo com a igreja primitiva, possamos, ó Deus, trazer isso a nós, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e compartilhar isso dentro das nossas igrejas, dos nossos grupos de oração, das nossas células, nossos estudos bíblicos, a fim de que Jesus Cristo seja exaltado, que o Espírito seja manifesto, que Deus seja honrado e que nós possamos, de fato, ser instrumentos na mão de Deus da maneira que Ele espera que nós sejamos. Que nós possamos ter corações quebrantados, ouvir a voz do Senhor e seguir adiante, Senhor. Assim que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos vemos na aula 5. Não vejo a hora. Deus abençoe, em nome de Jesus.